Filmes de terror são aqueles filmes que mesclam o terror com a comédia, né? Ele tem elementos assustadores, seja um monstro, um vilão e as mortes, mas também insere várias piadas dentro desse contexto. E esse é justamente o tema do vídeo de hoje, porque eu vou pegar alguns filmes desse subgênero, né, o terror, e colocar em formato de tier list, classificando o que eu acho bom, o que eu acho não tão legal assim dentro do subgênero. Mas antes de começar o conteúdo, o pedidinho rápido que eu sempre faço, se inscreva no canal caso não esteja inscrito, dê seu like que ajuda bastante e assine o sininho das notificações para saber as novidades sempre que eu postar vídeos novos por aqui. E você deve estar vendo minha tela aqui já com os filmes que eu separei para esse vídeo, né? Obviamente que eu não peguei todos os filmes existentes no gênero, porque são muitos, inclusive comente aqui filmes que você acha que vale a pena dentro do gênero de terror. E o primeiro que eu trago aqui é Todo Mundo Quase Morto, de 2004. Aqui na história a gente vê um protagonista, né, o Simon Pegg, que ele acorda no meio de um apocalipse zumbi, né? Só que é engraçado que a vida dele é tão monótona e repetitiva que ele demora inclusive um tempo para perceber que alguma coisa estranha tá acontecendo. Eu gosto bastante da construção da atmosfera desse filme, ele é um dos clássicos ali, tem outros filmes de zumbi também, com mais ou menos essa temática aqui. E na minha opinião, pra mim esse é um dos melhores, vou colocar no excelente aqui. Ele não é aquele filme que tem piada todo o tempo, é mais a construção cômica dele que eu acho bem criativa e eu gosto bastante, pra mim é um filme excelente de terror. Na sequência, Os Fantasmas Se Divertem, né, filme que recentemente teve um remake, inclusive, e assim, eu devo confessar que eu nunca fui um fã assíduo desse filme, eu acho legal, mas tem pessoa que leva com muito mais carinho, né, com uma nostalgia de filmes que assistia quando eu era menor e tudo mais. Eu lembro quando ele foi lançado, né, foi anunciado que ia ter o remake, algumas pessoas falaram, meu Deus, a internet meio que algumas pessoas ficaram bem eufóricas. Não foi o meu caso, tá? Eu acho um filme divertido, mas pra mim não chega no excelente. Por exemplo, até comparando aqui, eu acho Todo Mundo Quase Morto bem acima. Eu vou colocar no bom aqui, porque é um filme que tem uns elementos interessantes, né? O personagem do Beetlejuice, que é bem popular. Inclusive, por coincidência, eu tô meio parecido com o Beetlejuice aqui com essa camiseta. Já me chamaram de Beetlejuice numa festa que eu fui. Mas enfim, fica essa menção aqui, que eu acho que é um bom filme, divertido, com uma construção legal de terror, cômico ali. Ele mistura um pouco de aventura também, de fantasia. Eu acho que é um bom filme, mas pra mim não tá no excelente. Pra mim, categoria bom tá de bom tamanho. E agora vamos de A Noiva de Chuck, de 99, se eu não me engano, né? O quarto filme aí do personagem Chuck. Eu lembro quando esse filme saiu, eu não gostei muito, eu torci um pouco o nariz, porque ele quebrava aquela mística, né, de terror dos 3 primeiros filmes, né? Embora nem todos tenham a mesma qualidade, mas eram mais sérios os filmes, digamos assim. Por mais que tinha aquele humor já, aquele humor mais sarcástico do personagem, mas o quarto realmente é um filme de terror. Né? Hoje, assistindo melhor com essa visão, eu consigo entender melhor o filme, a proposta dele, e ele até que é divertido. Eu não acho que é um filme nem de longe excelente. Bom, não sei, acho que é bom também. Eu fico na dúvida entre o bom e o regular. Aqui tem uma adição legal no filme de trazer a Tiffany, que é um bom personagem, e a interação entre os dois bonecos eu acho bacana. Eu não gosto muito daquele núcleo do casal humano, embora tenha alguns momentos engraçados com ele, mas eles em si, né, a interação deles eu acho alguns momentos meio barriga do filme. Eu acho que eu vou colocar no bom aqui, embora eu acho que seja inferior, por exemplo, ao Fantasma Se Diverte. Até o final do vídeo eu posso mudar de opinião e colocar no regular, mas por enquanto fica no bom aqui. E na sequência a gente vai de O Que Fazemos nas Sombras, né, dessa lista que é um dos últimos filmes que eu assisti. E olha, eu adorei esse filme, a experiência eu achei muito boa, com vários momentos cômicos. E eu achei um filme criativo, tá, porque ele traz uma abordagem aqui que a gente vê um grupo de vampiros que moram junto numa casa, uma espécie de república ali, e cada um de uma época diferente, cada um estilo de vampiro diferente, de abordagens diferentes. Só que eles têm problemas meio que do dia a dia, né, por exemplo, uma hora eles discutem quem lava a louça, quem faz as tarefas de casa. E eu sinceramente acho essa abordagem bem criativa e divertida, tá? Esse filme inclusive ele tem uma série na Prime Video, todo mundo fala que é boa, acabei não assistindo, mas o filme vale muito a pena. Eu coloco aqui na categoria excelente pra mim, O Que Fazemos na Sombra. Eu lembro que eu falei que tinha outros filmes de zumbi e o próximo aqui é Como Sobreviver a um Ataque Zumbi. Esse filme talvez da lista seja um que eu menos lembre assim de momentos, inclusive vou me prender a isso pra avaliar um pouco o filme, né? Porque geralmente filmes de comédia, pelo menos pra mim, quando eles marcam bastante, eu acabo lembrando bastante das cenas, eu tenho vontade de revê-los. E esse é um filme que eu lembro que é divertido, mas não lembro de nenhuma cena especificamente, assim, que eu lembre muito do filme, assim, a ponto de repetir, de ver novamente. Então, pra mim, isso coloca na categoria talvez regular. Possa ser um pouco injusto, talvez seja mais um problema na minha memória do que do filme em si, inclusive comente se você gosta desse filme, mas eu lembro que até eu assisti no cinema, inclusive, e não me marcou tanto assim, embora eu tenha dado umas risadas em algumas cenas. Eu vou colocar no regular aqui, mas deixando esse disclaimer que eu possa ser um pouco injusto com a obra. E na sequência, mais um filme disponível na Prime Video aqui, que é o The Blackening. Esse não é o nome do filme em português, tá? Eu confesso que não lembro, sinceramente, eu vi The Blackening. Depois eu coloco aqui a imagem. E aqui na história a gente vê um grupo de jovens negros, né, que eles vão se reunir numa casa, são pessoas que se conhecem há bastante tempo, mas estão um tempo sem se ver. E eles
eles começam a ser perseguidos naquela casa por um desconhecido. E esse filme se pauta bastante nas piadas raciais, tá? Todos os protagonistas são negros, assim, eles fazem bastante coisas de piadas. Por exemplo, tem uma hora que eles têm que escolher quem que vai ser a próxima vítima, e a próxima vítima vai ser a pessoa que é menos negra entre eles. Então eles começam a dar argumento porque o cara é menos negro que o outro. Eu acho que tem momentos engraçados, embora seja um humor bem específico ali. Se você não gosta muito desse tipo de piadas, talvez você não vai gostar tanto. E outro ponto que eu acho que puxa um pouquinho pra baixo esse filme, além de ser um besterol e algumas piadas ser meio besta, também tem bastante coisa de contexto muito específico ali dos Estados Unidos, tá? Então pessoas que eles citam como referências ali, que talvez devem ser bem famosas lá nos Estados Unidos, mas aqui não são pessoas globalmente famosas. Então tem várias piadas que eu acabei não pegando tanto. Com tudo isso em vista, eu acho que é um filme regular, tá? Ele é divertidinho, tem algumas piadas que funcionam, mas em geral não achei tão engraçado assim. E mais um filme de zumbi aqui, Zumbilândia, talvez um dos filmes mais populares aqui dessa lista, também baseado num apocalipse zumbi, com um grupo de pessoas bem diferentes ali, né? O Woody Harrelson também tá no elenco aqui, um elenco bem bacana, inclusive. Dentre os 3 filmes, eu costumo dizer que é uma escadinha do terrir, né? Eu coloco, pra mim, Todo Mundo Quase Morto como excelente, Zumbilândia como bom, e o Como Sobreviver a Ataque Zumbi como regular, digamos assim, embora eu acho também que seja divertido. Eu vou colocar aqui na categoria bom, tá? Comente aí se você acha que merece outra categoria, porque eu sei que as pessoas gostam bastante, mas eu não amo tanto assim, embora ele tenha seus momentos divertidos. E se você gosta de uma trecheira, Fome Animal é um filme pra você, tá? Eu até fiquei na dúvida se colocar aqui como terrir, porque talvez ele é mais trash do que terrir, sei lá, mais ou menos assim, mas eu decidi colocar, que é um filme de 93, do Peter Jackson, inclusive, que eu dirigi O Senhor dos Anéis depois, né? E aqui a história a gente vê um jovem que ele vai no zoológico com a família dele ali, com a namorada e com a sogra. Eis que a sogra é mordida, e depois disso ela começa a apresentar sintomas zumbis, e o filme é bem nojentão, inclusive tem um dos recordes de filmes que mais utilizaram sangue falso, né? Tem momentos engraçados, né? Por exemplo, tem um personagem lá que ele é um padre que luta com Kung Fu, começa a lutar com os zumbis, com os mortos-vivos, assim. É meio besta e exagerado, mas eu acho bem divertido. Pensando nesse âmbito aqui, acho que vou colocar como bom, porque pra mim é excelente, mas eu entendo que não é um filme pra todo mundo e pode não funcionar pra todos os públicos. Então eu coloco aqui na categoria bom. E se você nunca viu Quentin Tarantino atuando, você pode ver nesse filme que eu vou falar de Drake no Inferno, né? O filme que é do Robert Rodrigues, né? O parceiro dele que faz bastante obras em conjunto. Aqui a história é bem diferente, a gente vê os 2 criminosos, os Geckos Brothers, que acabam sequestrando, fazendo cárcere privado uma família. Só que eles vão buscar abrigo ali, vão se refugiar dentro de um restaurante. Só que eles nem imaginavam que aquela casa noturna ali é habitada por vampiros, né? Eles estão esperando vir gente, novos turistas pra fazer seu banquete noturno. E a partir daí, da segunda parte do filme, ele vira totalmente uma loucuragem, com momentos engraçados, inclusive. Eu acho esse filme excelente pra mim, tem bons momentos, é aterrorizante, e tem a Salma Hayek, que tá maravilhosa. Eu sempre faço questão de falar quando eu falo desse filme, pra mim é a categoria excelente. Próximo filme da lista, A Hora do Espanto. Esse também não faz tanto tempo que eu assisti, é um grande clássico aí do terror, mas eu demorei pra assistir A Hora do Espanto, né? Inclusive, vi recentemente aí. E eu achei bem divertido esse filme, tá? Inclusive, eu achei que ele era menos terror do que eu pensava. Ele tem bastante dose de terror, principalmente no encerramento do arco final, bastante gore ali, transformações corporais, uma coisa de stop motion like, que ainda funciona, por mais que pode ficar um pouquinho datado esteticamente, mas eu achei um filme bem divertido. Minha dúvida se eu coloco como excelente ou bom. Talvez ele, que eu falei, esteticamente ele pode ter ficado um pouco datado, embora pra mim tenha funcionado. E eu gostei dos personagens, o protagonista ele é meio atrapalhadão, assim. Por mais que ele faça algumas atitudes bestas às vezes, mas eu gostei, pra mim funcionou dentro da proposta do filme. Eu acho que o canal é excelente aqui, acho que é um filme bem legal. Inclusive tem um remake recente também, eu acabei não assistindo o remake, acho que é com Colin Farrell. Dizem que divide opiniões e não cheguei a ver. Comente se você acha que é legal também, mas eu vou colocar no excelente aqui, A Hora do Espanto. E aqui na história a gente vê um jovem que ele começa a notar comportamentos estranhos dos seus vizinhos, e ele vai juntando as peças e descobre que eles são vampiros. Só que ninguém acredita nele, até pro jeito que ele fala com as pessoas, ele vai ter que enfrentar esse mal sozinho. E agora um filme mais recente, que é o Casamento Sangrento, e olha, eu coloco esse filme na categoria excelente. Eu adoro a proposta dele. Aqui na história a gente vê uma recém-casada, né, um casal ali, que ela vai conhecer a família do noivo, e eles têm uma tradição ali meio diferente de jogar um jogo à noite, até porque a família dele é muito rica, baseada em vendas de jogos de tabuleiros. Só que nessa noite eles vão sortear o jogo que eles vão jogar e acaba caindo, se não me engano, esconde-esconde. Só que o esconde-esconde dele é bem diferente. Ela, na verdade, vai ter que se esconder pra fugir dessa família e sobreviver, né? Lutar pela própria vida. Mas o filme é bem divertido, tá? A família é meio atrapalhada, assim, com momentos excêntricos. Eu gostei bastante, pra mim, na categoria excelente. E o próximo que eu trago aqui é Evil Dead Army of Darkness, o terceiro filme aí de Evil Dead. E eu sempre costumo dizer que eu acho que a franquia Evil Dead é uma das franquias mais constantes
do cinema de terror, junto com Pânico, talvez ali, que são filmes que tem uma boa média em geral, não tem nenhum filme que eu acho horrível, de Evil Dead, por exemplo, mas devo dizer que o terceiro é o que menos me pega. Eu sei que pode parecer uma comparação injusta, até porque os outros filmes são mais terror, digamos assim, apesar que o 2 também tem bastante humor, mas o 2 pra mim, por exemplo, o humor tá na medida certa, até podia ter colocado o 2 aqui, mas acho que o 3 é mais comédia, então casava mais com o tema do vídeo. Tendo em vista isso, eu acho que o 3 às vezes passa do ponto da comédia, fica meio bobão demais, muito caricato, não me pega tanto. Eu vou colocar no regular aqui, eu sei que muita gente vai reclamar porque adora, mas não me pega tanto aqui, Army of Darkness. E agora mais um filme disponível no catálogo da Prime Video, que é o 16 Facadas, recente esse filme, acho que é 2023, se eu não me engano. E a história desse filme se passa numa pequena cidade, na qual há vários anos atrás, eles tiveram um caso no serial killer chamado 16 Facadas, só que ele acaba retornando vários anos depois com a sua onda de crimes novamente. E a gente vai acompanhar a protagonista aqui, inclusive personagem que eu gosto bastante, que ela acidentalmente acaba voltando no tempo e ela vai tentar resolver essa questão do crime, né? E o filme brinca bastante com essa questão temporal, acho que ele faz um bom uso dessa temática, né? Meio que um de volta pro futuro slasher, digamos assim. Inclusive com algumas piadas pra mim funcionam legal. Por exemplo, tem uma cena que a protagonista chega com o pensamento dela de uma pessoa no futuro, trazendo a impressão digital do assassino e mostrando pros policiais. Eles começam a rir, falam, o que eu vou fazer com isso? Colocar uma máquina mágica, né? Porque não existia aquilo na época. Mas enfim, eu acho um filme bom, não acho excelente, mas é bem divertido, 16 Facadas. Chegando mais no final da lista aqui, eu vou falar de uma dobradinha de filmes que pra mim é muito difícil falar, porque são filmes que eu acho que talvez, se você analisar friamente, não são tão bons assim, mas são um dos meus favoritos aqui dessa lista, que são O Lobisomem Americano em Paris e A Mão Assassina, né? Clássicos ali dos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Aqui na história do Mão Assassina a gente vê um personagem, né? É o Anton, o nome dele, eu lembro até hoje, que a mão dele começa a ter comportamentos estranhos e comportamentos assassinos, e ele vai ter que se livrar desse mal, né? Combater a própria mão dele. Esse filme é meio besta, né? Ele é bem besterol, assim, sem bem descompromissado, mas eu acho bem divertido, eu assistia bastante quando era moleque. Inclusive, esse filme foi um dos responsáveis por eu me apaixonar pela Jessica Alba, né? Que ela tá linda aqui também nesse filme. Mas como eu falei, eu acho que é meio besta, não é tão bom assim, mas eu acho bem engraçado. Colocando na média, eu acho excelente, mas talvez ele chegue regular. Então eu vou colocar no bom aqui. Eu recomendo que você assista pra tirar suas próprias conclusões. Talvez eu tenha um lado afetivo muito grande com o filme, tá me interferindo em minha análise aqui, mas eu vou deixar no bom aqui por enquanto. E a mesma coisa pro Lobisomem Americano em Paris, tá? Eu acho que a análise é parecida também, ele é bem besterol, bobão assim. Ele até tem uma relação meio sutil ali com o Lobisomem Americano em Londres, que inclusive é um filme bem melhor que esse. Mas eu assistia muito esse filme, eu acho bem legal e meio besta, mas eu acho engraçado. Tem algumas cenas que me fizeram rir bastante. Eu vou colocar no bom aqui também novamente, mas nem leva a sério tanto essa análise desses dois filmes, porque o lado afetivo tá falando muito alto aqui. E o último filme da lista é A Morte Te Dá Parabéns, filme que ficou bastante popular, inclusive tem uma sequência também que eu acho inferior ao primeiro. E a ideia desse filme, embora não seja tão original assim, mas eu acho legal o uso dela. Ele pega basicamente o filme Feitiço do Tempo, né, o Dia da Marmota, e coloca num contexto de um slasher. Eu achei interessante como o filme pega uma ideia e coloca em outro contexto. Aqui na história a gente vê uma protagonista que toda vez ela morre no dia, só quando ela morre assassinada, ela volta pro começo do dia e ela vai tentando resolver aquele crime que acontece com ela. E o filme é legal porque conforme a personagem vai passando, eu gosto bastante da protagonista também aqui, ela vai ficando, começa bem assustada, depois ela vai ficando mais saco cheio com a situação, ficando meio raivosa, começa a zoar as pessoas, fica meio sem paciência. Eu acho isso bem legal do filme. E não é um filme maravilhoso, não é um filme excelente, mas eu coloco na categoria bom, acho que é bem divertido. E eu vou ter que decidir agora desses que estão na categoria excelente, qual é o melhor, obviamente, na minha opinião. E aí, comente aí qual que você acha que é o melhor desses filmes. Eu fico na dúvida entre alguns, eu gosto bastante do Casamento Sangrento, eu gosto do Todo Mundo Quase Morto, Drink do Inferno, tem alguns que eu gosto bastante, mas pensando bem assim como filme, como um todo, eu acho que pra mim o melhor vai ser Um Drink no Inferno, tá? Acho que uma construção de filme, a ideia dele bem diferente, e a criatividade dele eu valorizo bastante pra mim. Acho que é o melhor filme dessa lista, né? Tem, como eu falei, tem outros que eu gosto bastante, mas se eu tivesse que escolher um como o melhor de todos, eu escolheria Um Drink no Inferno. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por ter visto esse conteúdo. Se você gostou, curta, comente e compartilhe com pessoas que gostem de cinema e gostem de filmes de terror. Aproveite também pra se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e também me siga nas minhas redes sociais. Sempre eu posto conteúdos de cinema e coisas legais por lá. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.